Primeiro eu quero saber de vocês como que tá aí a resolução do diário de bordo. Vocês estão fazendo direitinho, entenderam como é que vai funcionar? Boa noite, Érica, eu não entendi não ó, como é que é esse negócio de diário de bordo direito. É a Railene, né? É, Railene, é o seguinte, o diário de bordo vai servir para eu ler individualmente como que está o aprendizado de vocês, se vocês estão compreendendo a disciplina da maneira correta, tá? Dependendo de como esteja aí um balanço geral de todo mundo, eu posso ver aí uma outra maneira de poder estar ministrando essas aulas para vocês, tá? Então é uma forma de eu entender como que vocês estão pegando o conhecimento que eu tô passando aqui para vocês, tá? Por isso que eu peço para fazer um resumo das aulas que eu tô dando, sem estar olhando na apostila, tá? Não é para ficar você copiando. está explicando e a gente está entendendo, né? Isso, não precisa tu ficar anotando desesperadamente o que eu tô falando durante a aula, não, tá? Tu assiste a aula, presta atenção direitinho, faz as tuas anotações se tu tem costume de fazer. E aí depois tu vai montar um resumo de todo o conteúdo, de tudo que tu entendeu das aulas, tá? Alguma coisa que eu tenha falado que não esteja na apostila, ou que não esteja no slide, mas que tu captou, que tu guardou bem, absorveu bastante, tá bom? E aí vão poder Tá bom. me. Por A isso. minha dúvida é assim, ó, também, né? Tem que ser uma coisa diária, tem que ter a data todo dia, Não, não, ou não. tem uma quantidade de páginas, de linha, alguma coisa, Não, não. não tem quantidade nada específico, não. Porque assim, eu penso da seguinte maneira: você pode escrever 30 linhas e nessas 30 linhas não conseguir passar tudo aquilo que tu aprendeu ainda. Mas pode vir a Sâmia, por exemplo, e em 15 linhas ela conseguir escrever mais coisas. Entendeu? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Cada pessoa consegue expressar de maneiras diferentes. Então, tem gente que com menos linhas, né, em menos espaço, consegue aí descrever bastante coisa, e tem gente que precisa de mais linhas, precisa de mais espaço para poder expressar todas as suas ideias, tá? Então eu não vou cobrar a questão de linhas, de folhas, mas também não dá para chegar com um resumo de toda a disciplina em 4 linhas, gente. É impossível, tá? Então, Helene, É tipo, verdade, aí é é tipo um resumo, Helene, entendeu? Tipo, a Erika tá passando o conteúdo pra gente, aí tu vai vendo os pontos que tu acha interessante, tu vai escrevendo no caderno, aí depois tu só vai, vamos dizer assim, no dia que for pra entregar pra para ela, tu entregar junta, essa limpo, junta né? tudo, aí reescreve tudo, vamos dizer assim, eles de forma coerente, uma coisa casando com a outra e entrega pra ela. É como se fosse mais ou menos um resumo. isso. Ai, gente, bem bacana, né? É, que aí eu vou ler de cada um, ver o que se tem alguma coisa de Aí vale errado. ponto, vale. Oi? Vale ponto. É aquela mesma questão dos nossos pontinhos extras, tá? Tudo que eu passo aí, ó, alguma coisa vocês vão ganhar com isso. Além de conhecimento, se precisar de alguma coisa lá na frente, vocês tiveram um esforço, dedicaram tempo para fazer, então a gente vai disponibilizar um pontinho extra se precisar, tá bom? Tá bom, então. Então tá, gente. Mais alguma dúvida em questão ao diário de bordo ou alguma outra coisa? Não, né? Então tá. Na nossa última aula, nós falamos aí bem um assunto bem breve sobre o equipamento, né, na ressonância magnética. Passei para vocês um vídeo no final da aula. Vocês assistiram o vídeo dos acidentes na ressonância magnética? Sim. Bem, né, assustador. Eu, pelo menos, quando vi as primeiras vezes, achei assim bem impactante. Serve para a gente ter conhecimento do equipamento que a gente está manipulando, ter conhecimento dos riscos que a gente corre, né? Por isso que é importante a gente saber aí que pacientes que utilizam marca-passo, por exemplo,
Pacientes que têm algum tipo de prótese metálica, alguma coisa assim, não podem estar realizando a ressonância magnética, tá? Não significa que o aparelho vai sugar o marca-passo do coração e vai sair. Não, não é isso. Ele tem aí um poder de alterar, né, o trabalho do marca-passo. Então, ele é configurado e aí, se o paciente entrar na máquina, né, ele aí vai ser desregulado, vai desconfigurar aí o marca-passo e pode trazer problemas para o paciente, tá? E eu estava até olhando bem algumas reportagens que teve um paciente em Minas Gerais que teve uma queimadura em 3º grau, né? Inclusive a técnica, né, que estava naquele momento, ela foi demitida porque o paciente entrou na justiça contra o hospital, pediu uma indenização de R$15 mil, né? E fora que a questão que o hospital está respondendo, né, processo judicial, Sim. por conta desse, porque por conta assim que uma técnica, né, ela pode ter sido negligente, né? Assim, infelizmente, né, igual a advogada estava falando, que quem vai pegar por esse hospital, né? A técnica foi demitida, mas as responsabilidades maiores são dos hospitais, né? Por isso que é questão de atenção, né? E a questão que ele colocou lá no vídeo, para a gente ficar bem atento na questão de como manipular e as instruções de uso do equipamento, né? Isso. É importante que vocês façam pesquisas mesmo sobre os assuntos que mais interessam a vocês, que conforme a gente vai pesquisando, até através de vídeos mesmo no YouTube, né? Mas aí a gente tem que ver aí a veracidade dos fatos sempre, tá? Documentários que sejam seguros, tá bom? E aí, dando continuidade ao que a gente viu, a ressonância magnética, ela é aí uma tecnologia onde não é utilizada a radiação ionizante, né? Ela é uma exceção aí na área da radiologia, que ela é diferente da mamografia, do raio-x convencional, da tomografia, onde todos eles utilizam aí a radiação ionizante, né, para poder gerar imagens, e na ressonância magnética não é o caso, não é utilizado, né, essa radiação ionizante. Na ressonância magnética é usado aí o magnetismo, né? Eu já até falei para vocês que a gente vai ver direitinho na matéria de ressonância aí sobre como que é gerada a imagem na ressonância magnética, né? Porque é utilizado aí o uso de magnetos, né? Com sinais de radiofrequência. E aí, por conta disso, é que nem a questão do ímã, gente. É como funciona um ímã de geladeira, um ímã de metal, né? Por isso que não se deve utilizar materiais metálicos dentro da sala, nem próximo, tá? Pacientes, quando vão realizar a ressonância magnética, o exame de ressonância magnética, a gente já pergunta para o paciente: possui marca-passo, tem alguma coisa de metal no corpo? Você vai ali, troca a roupa, aí o paciente fica só com o avental, né? Coloca aquela roupinha por cima. Tirar brinco, relógio, anel, cordão, tudo. Na questão do raio-x é porque ele vai aparecer na imagem, né? No caso da ressonância magnética é porque é utilizado o magnetismo, né? Então não pode ter nada de metal, tá? É muito importante a gente estar lembrando aí que a ressonância magnética é uma exceção, tá? Né? Na radiologia. É a única que utiliza aí a questão de magnetos e radiofrequência, tá? Se liguem bem nesse segundo tópicozinho do slide, ó, que a tecnologia de ressonância magnética é baseada no uso de magnetos, tá? Lembrem-se, ressonância magnética é usado magnetos, tá? E sinais de radiofrequência. Por isso que o uso de metais na sua construção deve ser minimizado, tá? Então tem que ser o mínimo possível para poder evitar as interferências nas imagens aí, na construção da imagem, tá? Fiquem ligadinhos nesse tópicozinho e no conceito dele, tá bom? Aí a gente tem a imagem do aparelho de ressonância magnética. A Adriana não pôde entrar na aula, ela conversou comigo hoje,
mas ela é uma das que já foi paciente, né, na ressonância magnética, e aí falou muito bem sobre a questão do barulho que o equipamento faz. É o único aparelho que vai fazer aí barulho mesmo na matéria de ressonância. A gente vai ver como que funciona e sobre todos esses equipamentos que estão aí do ladinho, tá? Que a gente utiliza na ressonância magnética, que são bem distribuídos e a gente vai estudar com calma cada um deles, tá bom? E aí nós começamos a falar sobre a questão dos filmes e dos métodos de processamento radiográfico, né, que a gente viu aí que atualmente, né, os filmes radiográficos têm aí dupla emulsão, né? Lembrando que a gente tem aí uma diferença também lá no filme de mamografia, onde ele só tem uma emulsão, somente um lado, né? Ele é mono emulsionado, tá? Nos outros filmes radiográficos é uma dupla emulsão, tá? E a gente vê aí como que eles são constituídos, né? Eles são envoltos em papel preto internamente, justamente aí para proteger bastante a embalagem, né? E o filme da luz, para não velar o filme aí. Então, é constituído de papel preto, de plástico, tá? De metal. E aí a gente tem uma imagenzinha que também é importante vocês fixarem essa imagenzinha aí de como que vai ser a constituição do filme radiográfico, tá? Que tem uma base de poliéster, né? Uma base plástica, que aí vai ser coberta em ambos os lados, né? Com gelatina de sais halogenados de prata. E aí vão formar a parte sensível do filme e sobre ela vem a capa protetora. Então a gente tem um revestimento protetor, em seguida a emulsão, o adesivo e a base plástica transparente, tá? Esse aí é um esqueminha da constituição do filme radiográfico. Então lembrem-se bem qual é a ordem aí dessa constituição, que é questão de prova, tá? Eu já dou a dica porque eu sou legal. Segunda questão já, hein? A primeira ataque que é a questão da ressonância magnética, que não é usada a radiação, né? Mas um campo magnético. É isso aí, tá? E aí a gente vem para embalagens dos filmes intrabucais. Gente, essa aula de hoje a gente vai só terminar de falar aqui sobre os equipamentos na radiologia odontológica, que como é intrabucal, né, a maioria deles a gente tem vários acessórios e a gente vai especificar cada um deles. A nossa aula de hoje é bem rapidinha, só para terminar esse assunto. E amanhã eu vou passar o segundo trabalho para completar a nota, tá? Que aí é o estudo dirigido. Lembrando que o estudo dirigido, ele vem aí ser as perguntas parecidas com aquelas que eu cobro na prova, tá? Só que assim, eles vêm com as perguntas menos elaboradas, mais fáceis, só para vocês vejam realmente o conceito do assunto, tá? De cada pergunta que eu faço para vocês. Na prova a gente elabora um pouquinho, eu ajudo na questão, a gente pensa assim, para que a questão tão grande, né, o enunciado tão grande? Se vocês prestarem bastante atenção no enunciado, às vezes no enunciado da questão 1 é a resposta da questão 3, então nem sempre o enunciado grande da pergunta vai prejudicar, muitas das vezes eles ajudam, tá? Porque aí você vai lembrando de qual slide que tava, daquela aula que a gente falou sobre aquilo, tá? No estudo dirigido eu sou mais direta para fazer as perguntas para vocês responderem, tá? Nas provas eu ainda ajudo fazendo um enunciado maior, que é para vocês aí, se tiverem dúvida, ler mais, às vezes lá na questão 5 tem a resposta da questão 1 e assim por diante, tá? Na questão das embalagens dos filmes intrabucais, a gente vê também a constituição deles, são os filmes menorzinhos, né? Como já tá dizendo, intrabucal, então esses filmes vão aí dentro da boca,
tá? É como se fosse um raio-x do braço, por exemplo. Só que é uma extremidade do corpo, né? Para você fazer uma radiografia do dente, por exemplo, o filme tem que estar próximo do dente, né? Então, no caso de periapicais, que é um tipo de radiografia, né, da odonto, né, a oclusal, a gente utiliza aí esses filmes intrabucais, tá? Mas no caso da convencional, que a gente vai ter que aí fazer a revelação e tudo mais, tá? Mas também já existe aí a digital, que facilita a vida do paciente, facilita a vida do profissional, tá bom? Esse filme aí, ele é constituído de um papel preto, né, opaco à luz, e ele vai possuir aí uma laminazinha de chumbo na parte posterior, com a finalidade de proteger o filme ainda mais, né, contra a radiação secundária, tá? Eles têm também aí um plásticozinho envolto, tá? Vou mostrar a imagem para vocês aqui. Ó, esse plásticozinho branco, o primeiro, é onde a gente pega e a gente manipula ele nesse plásticozinho branco aí, o primeiro, tá? O filme, como é no último aqui, ó, ele vem em cima dessa lâmina de chumbo, que vem em cima desse papel opaco em uma das partes, né? Aí você fecha assim, como se fosse um envelopezinho, e manda para dentro desse invólucro aí de plástico, tá? Fica igual essa imagem do meio aí da Kodak, tá? Aí a gente tem a classificação quanto ao tamanho dos filmes radiográficos intrabucais. Esse filme, essa imagem, na verdade, a primeira imagem aí, é uma interproximal, tá? Eu acho que eu já expliquei bastante para vocês na última aula, mas eu falo de novo. A radiografia interproximal, a gente utiliza o mesmo filme que a gente faz na periapical. O que vai diferenciar? Numa radiografia periapical, a gente tem que ver aí, a gente escolhe, escolhe não, né? O dentista vai pedir qual o dente, né, que ele vai querer visualizar. Lembrando que os dentes, gente, a gente vê aí de forma enumerada, tá? Então, se você trabalhar aí numa clínica de exames radiográficos odontológicos, né? Quando chegar o pedido do dentista, ele não vai pedir assim, o dente da frente, como é que a gente chama? A presa, não é assim, tá? Os dentes são enumerados, a gente vai aprender isso bem direitinho, como que chama cada dente, qual é a numeração de cada dente, a função, não sei se vocês sabem, mas cada dente que a gente tem uma função diferente, tá? Tem de arrancar pedaços, rasgar, cortar em pequenas fatias, moer, tá? Cada dente tem a sua função, tem nome e tem uma numeração, tá? Na periapical, por exemplo, o dentista pede uma periapical de primeiro molar, tá? O que você vai fazer? Por que eu tô falando do primeiro molar? Deixa eu colocar o ponteiro aqui pra vocês, só um pouquinho. Ó, vocês conseguem estão visualizando o ponteiro? Sim. Esse dente aqui, ó, é o nosso primeiro molar, tá? Esse daqui é o segundo molar e esse aqui é o terceiro, que a gente chama de dente ciso, os antigos chamam de dentiqueiro, tá? Quando ele pede aí uma imagem de uma periapical de primeiro molar, a gente vai posicionar o filme radiográfico pegando da metade do segundo pré, que esse dente aqui é o segundo pré-molar, tá? A gente vai aprender direitinho. Mas quando a gente pede de um dente específico, a gente tem que pegar metade do dente da frente para trás. Se ele pede de primeiro molar, a gente faz pegando ele e o vizinho dele, o irmãozinho dele, que é o segundo, tá? Na periapical não é como nessa imagem aqui. A gente tem que pegar a coroa do dente, que é a parte onde a gente vê, a parte visível, e até o final da raiz, tá? Essa é a periapical. A gente quer ver como que tá a raiz do dente, se tá comprometida, para ver a coroa também, para ver se não tem nenhuma cárie, tá? Nenhuma infiltração. E a interproximal é exatamente essa imagem aqui.
A interproximal, ela é realizada para a gente ver aí a questão de como que tá entre os dentes, a relação entre os dentes, para ver se não tem uma carizinha aqui, uma infiltração aqui. Os de baixo também, tá vendo aqui, já tem uma imagem radiopaca. Aqui já foi feita uma restauração, tá vendo que é mais branquinho aqui, ó. Então, aí, a interproximal, ela é feita pra gente ver essa relação entre um dente e outro. Por isso que ela tá cortando a raiz do dente superior e do dente inferior, tá? Na periapical, a gente tem que ver a coroa do dente e até o finalzinho da raiz. No caso desse dente aqui, os molares, a raiz são bem grandes, vem até como se fosse até aqui onde tá o ponteiro, tá? Os filmes são iguais, o que vai mudar é somente o posicionamento, tá? Na hora de radiografar. Já a oclusal é essa daqui, ó, tá? O filme, ele vai ser maior, tá? Então, os filmes vão ser divididos entre periapical, interproximal e oclusal, tá? No caso, a oclusal, aqui o filme é maior. Por quê? Esse filme vai entrar de ladinho, do jeito que tá aqui, ó, ele entra na boca, você abre a boca e coloca. Vamos fingir que o paciente tá mordendo. Essa mordida aqui, ó, ela é feita aqui em cima, desse jeitinho assim, ó, fazendo o arquinho aqui. A gente morde com o filme todinho dentro da boca. E se a gente quiser ver aí a maxila, né, que é a parte superior, a gente coloca o tubo de raio-x por cima, pegando assim pelo nariz, tá? Por cima. E se a gente quiser ver a mandíbula, né, que é a parte de baixo, a gente coloca o tubo por baixo, assim, por debaixo do queixo, tá? Na matéria de odonto, a gente também vai ver imagens mais específicas. Se a gente já puder estar fazendo visita técnica, a gente vai fazer a visita técnica para ver na prática, tá bom? Por isso que o filme da oclusal, ele aí tem um diâmetro maior do que o da periapical e interproximal. E a imagem é essa daqui, tá? A intenção é ver toda a arcada. E geralmente os dentistas pedem aí pra gente tá vendo se não tem nenhum torus, tá? Torus é como se fosse... sabe um calo? Quando a gente bate a cabeça, alguma coisa assim, faz aquele nó. Tem algumas pessoas que têm os toros, é como se fosse um nozinho daquele no céu da boca, né? Que a gente chama de céu da boca, mas é o palato duro. Então, se tiver algum incômodo, alguma coisa nesse, eles pedem um oclusal. Ou se tiver algum dente incluso, às vezes tem gente que nasce aí com dentes a mais. Tem gente que nasce com um dentinho bem aqui, ó. Um lateral ou um canino, que é isso aqui, em vez de nascer aqui no lugarzinho, nasce mais aqui no meio. Então, o dentista pede aí uma oclusal para ver certinho a posição do dente, tá? Então, aí outra questãozinha, tá? Como que é classificado os filmes intrabucais? Eles são classificados em periapicais, interproximais e oclusais, tá? Não se esqueçam. O processamento radiográfico, a gente viu que ele tem aí 2 métodos de serem feitos o processamento, né? O método automático, né? No caso aí, quando a gente tem a processadora certinho, ela faz tudo sozinha. E o manual, tá? Onde a gente vai ter que fazer o processo de revelação do filme, tá? E para isso a gente necessita da câmara escura, né? A câmara escura aí vai ser o local específico para a gente fazer esse processamento radiográfico, onde tem que ter pouca luz, ter uma ventilação apropriada, né? Tem que ser bem escuro para a gente não velar o filme. A gente sabe que o filme radiográfico ele não pode ser exposto à luz, que aí a imagem fica borrada, né? Não funciona, tá? Esse da câmara escura tá aí relacionada com aquelas radiografias maiores, né, de tórax, as radiografias convencional, as mamografias. No caso da radiologia odontológica, a gente utiliza essas câmaras escuras pequenininhas aí, que a gente vai ver os tipos de câmara escura, tá? As câmaras escuras, elas podem ser divididas aí entre portátil, quarto ou labirinto. Na radiologia odontológica, a gente utiliza essa portátil por conta do tamanho do filme, ele é bem pequenininho, então a gente não precisa de uma sala imensa para poder fazer a revelação de um filme que cabe na palma da nossa mão,
né? Então elas são aí compradas essas caixinhas em casas especializadas, né? No caso aqui a gente tem Hospitamed, Dental, não lembro o nome agora. Tem várias casas especializadas aí que vendem acessórios para dentista e vendem esse tipo de acessório aí também, tá? Essa caixinha aí a gente coloca dentro dela em potinhos o revelador, a água e o fixador. Acho que vocês já viram a questão desses químicos aí na aula de vocês de processamento químico, né? Me tirem essa dúvida. Isso mesmo. Pois é. Do mesmo jeito que necessita desses químicos para fazer a revelação de um filme radiográfico grande, por exemplo, de uma radiografia de tórax, a gente vai fazer aí na revelação de uma periapical, né, de uma oclusal. A diferença é que a gente não necessita de uma sala daquele tamanho e de tonéis gigantes daqueles de revelador e fixador, tá? No caso aí a gente coloca dentro de um potinho, eles ficam guardados nas garrafinhas deles da onde a gente compra mesmo. Na hora de revelar o filme, a gente coloca nos potinhos, cada potinho tem que ser destinado somente para o uso daquele químico, tá? Então a gente geralmente assinala lá. Potinho 1 revelador, potinho 2 água, potinho 3 fixador. Aí o que a gente faz? Do jeito que a gente pegou o filme, desse jeitinho aqui, ó, fechadinho, tá? Nem tá nessa imagem aqui do meio. Do jeito que tá aqui, a gente coloca aqui dentro, tá vendo a mão da pessoa aqui segurando um filminho? A gente vai colocar de um lado, com uma mão você vai segurar o filme radiográfico, na outra mão você vai segurar a colgadura, que a gente já viu na outra aula, mas a gente vai já ver de novo, tá? Como que você vai fazer o processamento? Tem que se virar nos 30 para segurar a colgadura e ao mesmo tempo você vai desfazer todo esse pacote aqui, ó. Todo esse pacote você tem que fazer olhando por cima lá daquela telinha, porque a telinha é bem escura mesmo, a parte de cima é um acrílicozinho meio vermelhinho mesmo, tá? Então, às vezes é difícil de enxergar. Então, eu, por exemplo, quando eu ia revelar, eu nem tentava olhar, porque não dá pra ver direito mesmo, então você vai no tato, tá? Então, você vai primeiro abrir aqui o envelopezinho, ó, levanta, aí você vai pegar segurando com a ponta dos dedos aqui e aqui, né? Porque vai estar, isso aqui vai estar fechadinho. Retira o papel opaco daqui de dentro, abre do jeito que tá aberto aqui. Aí vai estar o filme por cima da lâmina de chumbo, né? Tudo guardadinho aqui, no caso o filme e a lâmina de chumbo por cima. Aí você vai tirar a lâmina de chumbo e sempre colocando do ladinho. Os potinhos vão estar guardadinhos assim, ó, em sequência, tá? Com revelador, água e fixador. A gente vai ver direitinho na aula de odonto, não se preocupe. E aí a gente vai tirando esse papelzinho tudinho, vai colocando do lado. Não pode cair dentro do potinho de revelador, nem de fixador, nem de nada, senão vai atrapalhar o processo de revelação do filme, tá? Aí a gente tira a lâmina de chumbo, você vai ficar só com o filme na mão. Aí soltou toda essa parafernália aqui no canto daquela caixinha. Aí você vai pegar a colgadura e vai... É como se fosse uma presilha, um grampinho, né? E vai prender aqui na pontinha do filme. Prendeu na pontinha do filme, aí aqui você vai na sequência. A gente estuda que tem uma sequência correta, tá? Mas o profissional pode fazer a sequência dele sem problema nenhum. Ele fazendo certo, não importa como que ele vai colocar dentro da câmara portátil, tá? Coloca dentro do revelador, passa alguns minutinhos, conta até 60, ou tem sempre um relógio lá por perto. Tira, passa na água, balança na água em uns 15, 20 segundos e joga dentro do fixador. Existem casos, quando a gente se confunde, está apressado ou está aprendendo, que no lugar de colocar o filme, a gente coloca a lâmina de chumbo, tá? Acontece. O que vai acontecer? Quando você abrir a caixinha, o filme vai velar e você passou 2 minutos da sua vida perdido tentando revelar a lâmina de chumbo, tá? Eu já fiz isso, Érica. Quem? Tu, Matheus? Eu já fiz. Quando eu tava trabalhando no quartel, eu ajudava a dentista. Aí uma vez ela me pediu pra fazer isso. Ela já tinha me ensinado, tipo, mostrado pra fazer, mas eu nunca tinha feito. Uhum. Aí eu achei, porque tipo,
quando tá dentro dessa coisinha portátil, pra ver, é bem escuro, mas Isso. dá pra ver o filme, porque ele tá dentro, esse papel que tu tá falando, ele é um pouco cobreado, platinado, e Sim, sim, sim. dá pra ver, aí tipo, você tem que tentar abrir ele. E eu, aí eu, capitão, consegui aqui, aí eu peguei, né, Quando abriu. aí quando ela abriu, era essa coisa de cobre. Era laminazinha, né? Ela Já, teve que tirar outro e ela mesma fez. já aconteceu comigo também uma vez, logo no início, mas é normal. A gente pode ver, e outra coisa, é porque assim, fica complicado da gente pegar o ritmo e tal no começo, porque eles ficam muito próximos, só que aí uma tática é você segurar pelas bordas, tipo o dedão aqui e o indicador aqui. Aí com a outra mão você passa o dedo aqui, assim, como se fosse tirar uma folha que tá junto da outra. Aí o metal, a laminazinha de metal, ela é molinha, o filme ele é durinho. Aí então quando você passa o dedo e sente um molinho e o outro mais durinho, aí você tira o molinho que é a laminazinha de metal, e aí você não revela o errado, tá? Mas é super normal isso acontecer, tá? Aí a gente vê aí que é o portátil, que é utilizado na revelação aí de filmes odontológicos. O quarto, né? E o labirinto. A gente viu isso na última aula, tá? O quarto a gente já conhece, o labirinto são salas mais especiais, né? Com detalhes assim na entrada, que é pra luz não passar mesmo, tá bom? Aqui nós temos os equipamentos da câmara escura, né? Que a gente tem aí a mesa ou a bancada manipuladora, que é onde vai ter aí identificador de radiografias e onde se carrega, né? Recarrega o chassi ou porta-filme, que eu acredito que vocês viram, por exemplo, lá no Secom, que vocês fizeram visita lá, né? Vocês viram que dentro da câmara escura tem os balcões para onde a gente coloca o porta-chassi, né? Vocês viram? Isso mesmo. Pois é, então Isso mesmo. essa parte aí de raio-x das câmaras, eu acho que vocês já estão bem cientes, né, de como que funciona. Aí tá a colgadura que eu falei pra vocês, né, os suportes ou colgaduras. Essa primeira aí é para filmes radiográficos de tamanho grande, tá? Para acoplar aí os filmes que vão ser inseridos nos tanques. No caso da radiologia odontológica, é utilizada essas colgaduras pequenininhas aqui, tá? É do tamanho de um grampo de cabelo, mais ou menos. E aí a gente tem esse ganchinho aqui que a gente deixa pendurado, secando depois, tá? Fica por alguns minutos secando. E aqui é onde a gente segura, né, o filme. A gente aperta aqui, levanta e a gente segura só por como se parece uma agulhinha de tão fininho, assim, pra ficar só na pontinha mesmo, pra não interferir na imagem, tá? 2 tipos de colgadura aí, suporte ou colgadura a gente chama. E hoje a gente dá continuidade, termina, na verdade, né, que é só alguns últimos acessórios aí utilizados. Esse é o filtro de segurança ou lanterna de teto, né, ou de parede também, que são as luzes especiais com filtro vermelho, né, que a gente usa aí para poder visualizar os componentes da câmara escura sem que ocorra aí o velamento dos filmes, né? É uma luz que dá para utilizar dentro da câmara escura para a gente poder enxergar os equipamentos na sala, né? Sem que o filme seja velado. Então aí tem mais um acessório na radiologia que é a lanterna de teto ou lanterna de parede, tá? Os tanques de processamento com tampa, né, onde são colocados os líquidos de revelador, fixador e a água, né? Vocês viram também aí no Secom, tenho quase certeza que vocês viram aí um tipo de processadora, né? Onde a gente tem os tanques também. O termômetro de imersão, né, que aí vai ser para medir a temperatura dos líquidos de processamento antes da revelação, né, usado no método de temperatura-tempo que vai ser descrito, a gente vai descrever. Um relógio alarme que dispara quando o tempo de revelação acabar, porque vocês sabem que para fazer o processo a gente tem os minutinhos certinho, né? Como eu estava falando para vocês, sempre tem um relógio por perto, ou no caso aí, o termômetro de imersão.
Temos o negatoscópio, esse aí é clássico, né, gente? É um equipamento clássico da radiologia. E quem não tem uma foto no negatoscópio fez radiologia errado, tá? Já deixo claro pra vocês, uma dica de fotinha aí, ó, na hora da formatura. Negatoscópio, pra que serve? Visualizar. Érica, não, só terminei, eu vou te falar um negócio. Tá. Terminei. Para fazer aí a visualização das imagens, tá? Ele sempre fica ligadinho lá na tomada. No caso desse aqui, ele é como se fosse dividido ao meio, tá? Dá para ligar uma luz aqui desse lado, você coloca o filme radiográfico aqui, ou dá para ligar os dois lados, ele acende inteiro e aí você pode visualizar até 2, 3 filmes de uma vez, dependendo do tamanho, tá? Pode falar, Márcio. É porque teve um professor que ele falou assim, que ele pegou uma chamada do professor dele por conta de ter visto o filme radiográfico assim através da luz, não usando um negatoscópio. Já aconteceu isso contigo? Não, porque assim, gente, se você tem que improvisar. Tem horas que a gente vê contra a luz porque é rápido, só pra ver se, né, se ficou bom e tal. O certo é usar o negatoscópio que a gente vê com mais clareza, né? Clareza, né? Isso, a gente vê com mais clareza e é um equipamento feito justamente pra isso, tá? Mas vocês vão ter aí disponíveis para vocês o negatoscópio, tem um laboratório lá no CTA que tá uma estrutura super bacana pra gente poder estudar, tá? Lá tem negatoscópio, tudo bonitinho, certinho, a gente vai aprender a utilizar, a higienizar também, tá? E eu não vou dar carão em ninguém se ver contra a luz não, tá? Não preocupa não. Vai dar pra tirar um raio-x lá? Só a estrutura aí. Lá no coisa não, porque tem que ter todo um processo, a sala tem que ser toda, né, protegida e tal. Isso. Mas aí, todo aquele esquema todinho, né, de segurança, né? Isso. Mas, no caso, vocês vão ter aí a questão do estágio, né? Eu já fechei com a Cedimp, deu tudo certo, graças a Deus. Pra vocês terem campo de estágio, então já tá ok. Quando vocês voltarem já vai ter campo de estágio, assim, pra gente só se organizar de como que vai ser, quais grupos que vão e tudo mais, já tem garantido aonde fazer o estágio de vocês, tá? Todos os estágios. Essa Cedimp é onde a Cedimp fica lá perto do... É Cedimp? É, Cedimp. Ah, tá. Ela fica lá perto do... Fica no Bosque, lá perto do CTA aqui mesmo. Na rua da... É bom que fica próximo, né? Fica perto do... Eu sei, tá. Da panificadora Nossa Senhora do Rosário. Exato. Ali então perto da Eletrobras, né? Ali. Isso, que agora é Energisa. Isso. Ali perto. Mas eles não... Érica, mais uma coisa, a questão dos grupos, tu vai escolher ou vai ser a própria pessoa que vai poder escolher eu vou uma pessoa ver, pra ir? eu ainda vou ver como é que vai ser essa questão aí com o diretor pedagógico, tá? Como é que é feita aí essa questão de grupos. E também tem que ver em que período que a gente vai estar, porque provavelmente vai ser reduzido os grupos e os horários por conta da pandemia, né? Então pode ser grupo de... Antes, por exemplo, quando eu fiz meu estágio era grupo de 4, 5. Agora, dependendo de como esteja, provavelmente vai ser de 2, 3, tá? Que foi, Ana Paula, que aconteceu? Meu Deus. Minha net tá muito ruim. A aula tá sendo gravada, gente. Qualquer coisa eu vou mandar lá no grupo pra vocês, tá? Quando eu tiver todas as aulas, eu vou... Na verdade, hoje mesmo eu já vou encaminhar as aulas que eu já tenho gravadas, que o rapaz me mandou. E aí, quando terminar, eu mando essa. Ainda vai ter... Nós vamos ter mais uma aula aqui na plataforma, que vai ser a de revisão, tá? Amanhã é o estudo dirigido de vocês. Na quarta é a revisão. Aí na quinta a gente vai testar os conhecimentos na prova. Tá bom? Essa questão do estudo dirigido, passar aquelas questões para serem feitas, então não vai ter aula amanhã, não é isso? Isso, aí eu vou... Porque vai ser revisão. Isso. Aí eu vou enviar para vocês o estudo dirigido. Eu não faço um estudo dirigido muito grande, gente, mas aí vocês podem ver essa questão aí entre vocês, se tá bom a quantidade de perguntas, se vocês querem mais, aí vocês me digam, tá? É conforme vocês, a preferência de vocês. Tá bom? Eu faço mais ou menos 10 questões, 12, tá? Entendi.
porque tem gente que acha muito, tem gente que acha pouco, mas eu coloco assim uma quantidade boa para vocês irem treinando, tá? Pra prova. E eu gosto de sempre colocar próximo da prova e antes da revisão, que é pra no dia da revisão, se tiver alguma dúvida, a gente já tirar, tá? Mas aí, enquanto estiver fazendo, se tiver dúvida, quiser me mandar, eu também ajudo, não tem problema, tá bom? Aí nós vimos aí outro acessório que é a estufa de secagem, né? Que é para secar as radiografias que saem lá da água. E as soluções de processamento radiográfico, né? Essas soluções, elas podem se apresentar aí de algumas maneiras. Prontas para uso ou concentrada ou em pó, tá? Essas aí são as soluções, os químicos que a gente chama, tá? Que é aí que a gente utiliza para fazer a revelação do filme, tá bom? E as características da radiologia odontológica, né? A radiologia odontológica, ela se constitui basicamente do aparelho de raio-x periapical, que a gente usa o mesmo para fazer periapical, interproximal e oclusal. O aparelho panorâmico, que é aquele que eu falei para vocês que a gente vê toda a arcada dentária, tá? De uma só vez, uma radiografia só. E um aparelho capaz de realizar as radiografias cefalométricas. A radiografia cefalométrica a gente chama também de teleradiografia, algumas, radiografia frontal, que a gente faz aí uma radiografia da cabeça completa, tá? A gente faz assim, tipo de perfil, para ver mais a questão da arcada mesmo, para ver na frontal a gente faz para ver geralmente pessoas que têm sinusite, tá? Para ver aí essa questão do comprometimento nasal, tá? Acho que tem algumas imagens radiográficas para vocês entenderem. Esse primeiro aí é o raio-x utilizado para a gente fazer aí uma periapical, uma interproximal, uma oclusal, tá? Esse é um aparelho mais antigo, tá? Os digitais são bem mais modernos, tá? Esse aí é o mais antigo, o convencional, tá? Esse tem um braço articular, a gente movimenta ele para baixo, para os lados, tá? Esse aqui é o marcador de tempo. O corpo do aparelho e a base, aqui é o cabeçote e o cilindro localizador. A radiação vai sair daqui e a gente tem que focar, direcionar esse tubo aqui retinho com aquele filme radiográfico lá que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui tá mais próximo, a imagem é o mesmo, tá, gente? Só que esse daqui é um pouquinho mais moderno. A gente tem que focar, a radiação vai sair aqui e a gente tem que focar retinho com o filme radiográfico, tá? Nesse aparelho a gente realiza periapical, interproximal, oclusal, tá? Porque vocês entenderam que todos eles só são de ângulos diferentes, né? Todos utilizam filme radiográfico, são dentro da boca, mas cada um dos três vai ser aí de um ângulo diferente para fazer uma visualização diferente uma da outra, tá? Aí, mais pertinho para vocês verem o cabeçote, a parte elétrica do corpo. E aqui, ó, a gente tem uma representação de como que é feito, tá? Isso aqui é um molde. Lembrando que quem trabalha na radiologia odontológica também aprende a fazer isso aqui, tá, gente? O molde. É colocado desse jeito. Essa partezinha daqui, ó, que vocês estão vendo azulzinho, entre essa borrachinha e o dente aqui, é onde fica o filme. No caso aqui também, ó, só uma parte que o paciente vai morder. E o filme fica bem aqui. E a radiação vai vir de cima, atravessar o dente e gravar a imagem no filme aqui, tá? Entenderam com essa imagem como que é realizada a radiografia? Sim. É o mesmo conceito de uma radiografia convencional de tórax, de braço, de dedo, de qualquer coisa, tá? Aqui é o aparelho panorâmico. Nesse aparelho a gente pode realizar a radiografia panorâmica, que é nessa parte do aparelho, e nesse braço articulado desse outro lado, a gente faz aqui a teleradiografia, né? A radiografia cefalométrica, né? Nessa parte aqui da panorâmica, a gente também, dependendo do aparelho, dá pra gente realizar também tomografia,
tá? E exames de ATM, né? De articulação temporomandibular. São exames diferentes, a gente vai estudar tudo direitinho, cada um deles, tá? Nessa imagem, essa paciente aqui tá realizando o exame panorâmico, tá? Ela morde aqui na pontinha, o tubo aqui vai girando, isso aqui é onde o receptor e o tubo fica do outro lado. Aí ele vai girando ao redor da cabeça da paciente, tá? Aqui, ó. Vai girando, fazendo barulho, gira ao redor, faz um giro de 360 graus e gera uma imagem completa, tá? Essa daqui é a teleradiografia lateral, como eu expliquei para vocês. Ela faz uma imagem aí lateral da cabeça. Eu não coloquei imagem radiográfica para vocês, porque a gente vai ver direitinho na matéria específica, né? A gente tem que ver o aparelho. O aparelho aqui vai fazer uma imagem que vai pegar como se fosse um raio-x de perfil, tá? Pega o nariz, a boca, até a altura mais ou menos do pescoço. O pescoço até em cima. E aqui é a frontal, tá? Como o nome já diz, pega a imagem de frente do rosto da paciente, tá bom? Aí a gente tem uma imagem da radiografia interproximal, tá? E a oclusal, tá vendo? Como eu falei pra vocês que a oclusal, o filme fica todinho na boca. Coitado dos pacientes que tem a boca pequena. No caso dessa paciente, ela tá fazendo aí uma oclusal de maxila, tá? Do maxilar. O tubo vem de cima, que é para a imagem do dente superior ser captada no filme. Se ela fosse fazer da mandíbula, o filme ia inverter e a gente ia colocar o tubo por baixo, ela ia levantar bem o rosto e ia pegar de baixo para cima. Tá? Entenderam mais ou menos o sentido, né? Sim. E é só. Esses são os acessórios da odonto, tá? Espero que... Gente, esse é um assunto, eu falei pra vocês que ia ser bem rápido, bem fácil, bem de boa. A questão dos equipamentos, né? Dos acessórios em Radiologia 2, que são os equipamentos utilizados nas específicas, né? Amo, ressonância, tomo, odonto, tá? Amanhã, no estudo dirigido, vai estar aí perguntas que envolvem o assunto desde a primeira aula até a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? E vão treinando. A gente permite erros agora no estudo dirigido, porque na prova não pode errar, que aí perde ponto, né, gente? Professora, Oi. a senhora não esquece de mandar nas aulas para me dar mais uma olhada. Vou mandar agora. Terminar. Para mim mandar esse negócio, vamos fazer esse negócio aí. Tá. Terminar que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Tá, boa noite. Boa noite, gente. Érica, Oi. vai colocar aqui, vai disponibilizar que horas esse estudo dirigido aí? De manhã é? De manhã. Até meio-dia eu mando pra vocês. Mesmo esquema, tá, meu assessor? Ah, tá. Não se preocupa não. Se esquecer, eu tô te avisando. Tá bom, então. Eu vou parar a aula aqui, gente, que eu vou encaminhar pra vocês as aulas que a gente já teve, tá bom? Pra quem quiser rever as aulas gravadas, tá? Tudo bem. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa Quer noite. dizer,